Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed, aqui no canal da Web TV Sementes do Verbo, Web TV SDV. Se você ainda não é inscrito, então aproveita, clica no sininho para você receber as notificações, se inscreva, curta e compartilhe o conteúdo do canal, sempre muito conteúdo para sua formação e espiritualidade. Graças a Deus estamos aqui juntos mais uma vez. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, amigos do Verbo, e estamos aqui trazendo para vocês mais um episódio de Seed by Seed. Hoje nós concluímos o primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, o ciclo que fala do princípio. E aí, para a gente concluir e fazer, vamos dizer assim, um resumo, São João Paulo II nos recorda que o texto bíblico motivador desse primeiro ciclo foi a pergunta capciosa que os fariseus fizeram a Jesus: é lícito dar uma carta de divórcio à mulher? Porque Moisés permitiu que fizéssemos isso. E aí, o que o Senhor, que é mestre, o que o Senhor diz? É lícito o divórcio? Então, a partir desse dilema do coração humano, Jesus fala duas vezes do princípio e nos convida a voltarmos ao princípio, nos convida a voltarmos ao Gênesis. Esse retornar ao princípio tem uma razão de ser e você pode imaginar o retorno ao princípio também como retorno às suas origens. Muita gente hoje precisa voltar ao princípio até para entender quem ela é. Muitas vezes hoje pessoas se perdem, pessoas não sabem o caminho, pessoas se desesperam porque não sabem de onde estão vindo nem para onde estão indo. Então tem a nossa origem, por exemplo, familiar. Onde eu me encaixo dentro dessa família? Qual é a minha origem? Qual é a minha pertença? Então, o princípio retoma vários significados para nós. E Jesus usa essa palavra, retornar ao princípio, por duas vezes, querendo fazer explicitamente uma referência ao retorno do plano original de Deus. O plano de Deus sonhado para todos nós enquanto criatura, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto homem e mulher e tudo aquilo que nós podemos viver a partir dessa realidade consciente de sermos homens e sermos mulheres. Termos tantas diferenças, mas sermos tão necessários um no convívio com o outro para ajudar o outro a seguir, ajudar o outro a viver. Então esse retorno ao princípio que Jesus fala tem muita característica de olhar para Deus e até perguntar para Ele: Senhor, qual é o teu plano de amor? Qual é a tua ideia inicial para cada um de nós? E o Papa São João Paulo II chama a atenção que olhar para o princípio, como Jesus sugere duas vezes, tem três características que marcam cada um de nós enquanto pessoa. Primeiro, ele diz que nós temos uma herança. Ir ao princípio, voltar ao princípio. E o que é ter herança? Quem tem direito à herança? Quem tem um pai, quem tem uma mãe e que, na partida deles, eles deixam algo para os seus filhos. Deus tem uma herança para cada um de nós, que é o seu amor infinito. É o próprio Cristo, o seu próprio Filho deixado para redimir os nossos pecados e depois voltar para junto dele de onde viemos. Então percebam que voltar, ter essa referência do princípio que Jesus fala, já é um indicativo para nós também de onde nós pertencemos, qual é a nossa origem, de onde eu vim. Então a herança que eu tenho por ter vindo dessa realidade divina é voltar para essa realidade divina. Então é a herança que Jesus quer nos mostrar que cada um de nós tem quando ele retoma o princípio. O segundo ponto que ele chama a atenção, e eu achei até bonito que o Papa São João Paulo II usa a expressão certidão de identidade, Mas é como se fosse uma carteira de identidade, um CPF,
Ou então, sabe aquelas carteirinhas quando você pertence a algum clube, você pertence, né? Uma ordem, né? Você mostra aqui, ó, aqui o meu documento. E aí você dá uma carteirada. Então você pode dar sua carteirada, ó, sou filho de Deus, exatamente, né? E dar, mostrar a sua identidade, mostrar quem você é, a quem você pertence, a que grupo você pertence. Exatamente. Então, estar aí na herança e saber quem eu sou, porque eu tenho uma identidade. Você que costuma dizer, né, que filho de peixe, peixinho é filho do amor. É um amorzinho. É um amorzinho. A nossa identidade é essa, sermos os amorzinhos do Pai. Por que só amor? Se nós temos essa origem comum, que é amor, não pode existir alguém, por pior que seja, que o amor não esteja lá presente. E o amor está presente na nossa vida. Essa é a nossa identidade. E a terceira marca que nós temos e que o Papa São João Paulo II chama a nossa atenção é a certeza da nossa vocação enquanto pessoa. Nossa herança, nossa identidade, quase que por consequência, trazem para nós a nossa certeza da vocação enquanto pessoa. E quando a gente fala certeza da vocação enquanto pessoa, tem uma realidade humana, física, que é aquela que a gente vê, mas também tem uma realidade sobrenatural, uma realidade divina presente na nossa realidade humana. Deus nos chama a sermos como Ele é, filhos do nosso Pai. Se Ele é santo, a nossa vocação última e a vocação de todos nós, independentemente do nosso estado de vida, de vocação no sentido de chamado para um estado de vida, para quem é missionário, para quem é casado, para quem é do clero, enfim. Mas antes disso, a vocação de todos nós a uma vida santa para que sejamos parecidos com o nosso Pai, que é santo. Agora, é interessante porque o que os fariseus fazem ao tentar preparar uma cilada para Jesus, eles apelam para a lei de Moisés. Então, num programa até da primeira temporada em que a gente tratou sobre o livro Amor e Responsabilidade, de Karol Wojtyla, a gente até falava disso. Quem acha que o divórcio é polêmico e é um tabu apenas nos dias de hoje, que causa discussão ou mal-estar, está muito enganado. Porque a gente já vê que desde o tempo de Jesus, aliás, desde o tempo de Moisés, ou se bobear antes disso, né, já existia essa polêmica, né? E a gente vê que, assim como os fariseus apelavam para a lei de Moisés para justificar esse afastamento do plano original de Deus, hoje em dia também nós queremos apelar para as leis humanas, leis que nem sempre são justas, leis que nem sempre, ou que infelizmente muitas vezes, não dão a dignidade devida ao valor da pessoa humana, ao valor do matrimônio, da família. Quantos países a gente vê aprovando leis? Então, teoricamente, você está salvaguardado. Não, eu estou dentro da lei. Você se sente humanamente salvaguardado, mas vale a pena a gente pensar, mas espera aí, será que é só isso? Será que não existem leis injustas? Então, Jesus nos leva a essa profunda reflexão de que a lei maior foi a lei que Deus deixou inscrita no coração do homem, que é a lei do amor. Para a gente entender historicamente, Jesus se insere no seu momento histórico. Ele sabia muito bem que antes dessa realidade da presença dele e desse questionamento, porque prestem só atenção para a gente entender por que era tão importante Jesus falar algo que os beneficiasse ou que fosse a favor daquilo que eles já faziam. Porque eles sabiam que Jesus falava com autoridade. E falar com autoridade é falar com a verdade. Era isso que dava plena autoridade às palavras de Jesus, a verdade das suas palavras. E os fariseus querendo justificar, e percebam que querer justificar não é tornar justo,
Justificar é parecer algo, é dar uma aparência de justo, mas não é tornar justo. E se Jesus ali dissesse que sim, eles ficariam tranquilos, né? Porque diriam, olha, até Jesus, que é o homem que fala com autoridade, que fala com verdade, está dizendo que sim, que aquilo que Moisés fez, mas Jesus já corta logo o barato deles. Por que que Jesus faz isso? Porque ele sabia que historicamente, como a Tatiana falou, muitas pessoas não querem assumir os seus compromissos, os compromissos assumidos e principalmente os compromissos assumidos junto a Deus. E o compromisso do matrimônio, que é assumido perante Deus, naquela época também era uma fonte de fuga desse compromisso para muitas pessoas. E o que era procurado fazer, principalmente pelos homens? Fazer com que as leis pudessem, de alguma forma, não, vamos colocar isso aqui como uma exceção, não, vamos colocar isso aqui também como uma exceção para permitir que o homem pudesse deixar a sua casa, deixar a sua esposa, deixar a sua família e descompromissadamente se unir a outra pessoa, mas quando na verdade ele deveria continuar assumindo aquele compromisso. Então Jesus sabia que existia muita manipulação nas leis, tanto que ele fala isso em várias outras oportunidades, daquele legalismo dos fariseus, dos doutores da lei, que queriam seguir a lei à risca, mas só como uma aparência externa, só para mostrar para os outros, né, que faziam orações em praças públicas, usavam franjas nas suas roupas e falavam bonito, gordas para serem vistos por todos. Então Jesus sabia que ele precisava ir muito mais fundo do que só ficar nas aparências daquelas leis que muitas vezes eram injustas. Injustas porque faziam com que a justiça do compromisso, do acolhimento, da responsabilidade de constituir uma família, neste exemplo concreto, porque eles falavam da possibilidade de dar a carta de divórcio para a mulher, pudesse ser cada vez mais facilitada. E se a gente traz isso para os dias de hoje, a gente vê também em muitas das nossas leis também indo pelo mesmo caminho. Vão criando uma exceção aqui, vão criando uma exceção ali, vão abrandando as penas, vão permitindo que os culpados e condenados cumpram cada vez menos a sua prisão ou paguem o que tem que pagar. Então a gente vai vendo um amolecimento, um facilitador do compromisso assumido e da pena cometida sem ser cumprida. E ao mesmo tempo nós vemos também como o desafio de mantermos o matrimônio, de sermos fiéis ao compromisso assumido perante Deus, sempre foi difícil, né? Desde que o pecado entrou no mundo. Como nós estávamos trabalhando sobre o Gênesis e agora, né, nós já vamos entrar já no segundo ciclo, que vai mostrar justamente como o pecado destruiu essa nossa semelhança com Deus e como Cristo veio nos redimir, né, fazer com que a gente reassumisse a nossa identidade. A gente vê como os desafios de se viver a vida a dois ou a vida em família sempre existiu desde que o pecado entrou no mundo. Adão e Eva viviam no paraíso felizes, com a graça total, em comunhão plena, em harmonia plena, um com o outro e os dois com Deus. Quando o pecado entra, nós já vamos ver isso no próximo ciclo, já começam as dificuldades. A mulher que o Senhor me deu, não tem nada a ver com isso, foi o Senhor que me deu essa mulher aqui. Então, e aí a gente começa a ver que, de fato, por causa do pecado, a gente tem muita dificuldade de construir relacionamentos bons, saudáveis, por causa do nosso egoísmo, enfim, tudo o orgulho, a vaidade, a luxúria, tudo que o pecado veio trazer. Mas Jesus justamente nos faz esse desafio, nos convoca a voltarmos a esse plano original de Deus, quando Deus criou o homem e a mulher para serem uma só carne. E por isso não devemos nos separar. Ou seja, a gente vê que é um desafio, não é um desafio de hoje não, gente. A gente acha que os nossos tempos são os mais difíceis. A gente vê que já desde antes do tempo de Jesus já tinha problema nos casamentos, nos relacionamentos. Mas Jesus, ele não vai dar um jeitinho brasileiro.
Ele não vai dar. Às vezes a gente quer dar e às vezes é muito mais fácil, muito mais gostoso para o nosso ego a gente ter alguém que nos justifique, que passe a mão na nossa cabeça. Jesus não afasta os fariseus, não manda os fariseus embora, mas fala a verdade, né? E hoje ele fala a verdade para nós também. E a gente só consegue perceber essa verdade quando a gente entende essa importância que é, e a teologia do corpo vem fazer isso, da gente ver a pessoa como um todo e não apenas verdades parciais, não apenas pedacinhos da verdade, mas a gente vê o ser humano como um todo e a verdade da humanidade, do ser humano, do homem e da mulher como um todo também. O Papa São João Paulo II até fala, né, que a teologia do corpo veio mostrar o integrum, a integridade do homem. E aí a integridade a gente pode usar nos dois sentidos, né? A integridade de ser uma pessoa íntegra, sem mancha, sem mácula, mantida, preservada, e integridade no sentido dela inteira, né? Integralmente, né? Integralmente considerada. Isso que a Tatiana falou é fundamental, o Papa São João Paulo II chama muito a atenção para isso, por isso que ele questiona os fariseus que vieram lá querendo jogar uma casca de banana para ele. A preocupação de Jesus era fazer com que eles vissem a pessoa como um todo, não visse só pela metade essas tais meias verdades ou verdades parciais que os fariseus queriam se apoiar e a partir daquela... Porque é até lógico, né? Se você faz um exercício de lógica, se você diz uma meia verdade, uma verdade pela metade, como que algo, né? Vamos transformar isso para um exemplo concreto. Isso daqui é uma folha. Mas imagina que eu digo que isso aqui não é bem uma folha, isso aqui é uma folha e uma folha de papel e uma caneta. Não tem como essa realidade... Ah, não, mas a parte que você diz que ela é uma folha de papel é verdadeira. Mas não tem como ser meia folha mas ela não tem como meia caneta. Exatamente. É que nem nós. Mantendo esse exercício de lógica que a gente está fazendo, não tem como eu ser homem e não ser homem, né? Lá na filosofia existe uma teoria, existe um estudo que é a questão da negação. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é, ou ela não é. E a gente hoje acaba vendo muitas realidades querendo dizer que uma coisa, apesar de ser uma realidade, na verdade é outra. Na verdade, não é outra, ela sempre foi a sua essência. Daí vem o ser essência. A matéria, aquilo que compõe a sua realidade. Então, é interessante que Jesus quer mostrar essa inteireza da pessoa nessas respostas que ele dá. E o Papa São João Paulo II vem dizer, né, que a teologia do corpo vem ajudar muito a gente a entender essa inteireza, porque a gente vê a pessoa humana como uma realidade única. Eu não separo as suas realidades. Eu não separo a realidade humana da realidade espiritual, da realidade material, né, e assim por diante. É uma realidade única. E o matrimônio, o Papa São João Paulo II vem falar para a gente, né? Vem ser essa oportunidade da gente tornar essa integralidade completa. Porque se nós formos pensar o homem e a mulher, né? O como pessoas sozinhos, no matrimônio, essas duas realidades, que são as duas realidades únicas da criação, se unem. E aí sim, a origem de toda a nossa criação humana, nas suas realidades masculinas e femininas, no matrimônio, elas voltam, é como se aí sim nós voltássemos à nossa origem. Porque fomos criados homem e mulher. Homem e mulher. Gênesis diz, homem e mulher o criou. E é justamente nessa conclusão do primeiro ciclo que São João Paulo II vem nos dizer, vamos dizer assim, né, a proposta, ou o argumento principal, vamos dizer assim, da teologia do corpo. Ele diz, pelo fato
de o Verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou na teologia pela porta principal, né? Então, se alguém ainda tinha alguma dúvida de que o corpo humano não tem valor, que as realidades materiais são menores ou são dispensáveis, ou até que eu devo evitar tudo que tem a ver com a matéria, com o corpo, para aí sim eu poder me santificar, eu poder me aproximar de Deus. São João Paulo II vem dizer que não. A nossa religião é a religião do corpo. A encarnação de Cristo era a prova cabal. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, olha para a encarnação de Cristo, essa é a prova cabal de que o corpo entrou na teologia pela porta principal. Somos convidados a essa nossa herança, identidade e vocação de sermos verdadeiramente filhos de Deus, de amarmos como Deus ama, esse grande desafio que nós temos por conta do pecado. Somos chamados a fazer tudo isso, a viver tudo isso, passando pela experiência do nosso corpo. Eu sou o meu corpo. O corpo exprime a pessoa. E quando Jesus, dando sequência àqueles questionamentos que ele recebeu, ele fala dessa importância do matrimônio, porque ele sabe que o matrimônio não é uma decisão qualquer que nós tomamos, né? A vocação o matrimônio é uma verdadeira vocação. E dessa vocação, como a vocação sacerdotal, quem assume essa vocação matrimonial deve fazer dessa assunção, desse compromisso, o seu caminho de salvação e o seu caminho de santificação. E o mais bonito do matrimônio, e aí eu imagino Jesus se entristecendo para aqueles homens querendo arrumar formas de deixar de lado o compromisso assumido, porque quando eu deixo de lado um compromisso no meu matrimônio, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo da minha vocação, eu estou deixando de buscar a minha santidade e eu estou deixando de fazer com que o meu cônjuge também se santifique. Então veja como Jesus tem uma preocupação, por isso que ele não quer saber dessas leis que são manipuladas pelos fariseus daquela época, né? E até antes, até da época lá de Moisés, para querer fugir desse compromisso, porque Jesus já está olhando muito além de um simples legalismo de, mas não, se for nesse caso pode, se for naquele outro também pode, se for naquele outro também pode. Jesus quer que a gente possa, pelo contrário, assumir cada vez mais esse compromisso do matrimônio para que essa vocação seja vivida. Aí o Papa São João Paulo até fala, né? Quem assume o compromisso da vocação matrimonial tem que ter em mente que é uma vocação, é um chamado de Deus que está sendo assumido e deve fazer desse caminho um caminho de salvação e santificação, não só sua, mas primeiro do seu cônjuge, para que os dois possam ser salvos, seja esse caminho de salvação. E a teologia do corpo precisa ser, e aqui eu abro aspas para o Papa São João Paulo II, a teologia do corpo precisa ser o conteúdo da própria vida e do próprio comportamento. Por que a teologia do corpo? Porque a partir da teologia do corpo, o Papa São João Paulo II traz para a gente toda essa visão que Jesus tem do matrimônio e da beleza e da importância santificadora e salvadora. Quantos casais hoje estão nos altares? Ainda não são muitos, mas nós já temos vários casais santos. E foi através do matrimônio que eles se santificaram. Foi através do matrimônio que um tornou santo o outro. Eu tenho até um testemunho particular que eu tive a oportunidade de participar de uma palestra com a filha da Santa Giana Beretta Molla. Imagina só como é você ser filho de uma santa. Você já conseguiu pensar nisso? E quando eu participei dessa palestra com a filha de Santa Giana Beretta Molla, ela falou com todas as palavras, sem deixar nada de fora e sem deixar nenhuma dúvida. A minha mãe foi santa graças também ao meu pai. Ou seja, o esposo, o pai dela, também ajudou a sua mãe a ser santa. E ele também já está com o processo já iniciado, para que ele também possa,
Se as suas virtudes forem comprovadas, também ser declarado santo. Mas a filha de Santa Giana Beretta-Molla declarou com todas as palavras, sem deixar dúvida: minha mãe tem a santidade graças muito, mas muito mesmo, ao meu pai, que é um homem que provavelmente a gente pouco ouviu falar, pouco conhece, pouco sabe das suas atitudes, dos seus compromissos, mas que, através do seu compromisso assumido no matrimônio, tornou a sua esposa santa, né? Então fica aí um grande exemplo dos pais de Santa Giana Beretta-Molla, a própria Santa Giana Beretta-Molla, por ser santa, né? Por toda a sua entrega, entregou a própria vida, e também do seu esposo, que fez como São José. Pouco falou, pouco apareceu, mas permitiu que a sua esposa se santificasse. E seja você casado ou não, ou melhor, casado com um esposo ou uma esposa aqui na Terra, você casado com Cristo, casado com a Igreja, casado com o povo de Deus, você que assume a vocação do amor nos seus mais diversos espectros, nas suas diversas dimensões, mas que assume o amor, nós queremos te convidar então a continuar conosco, porque no próximo programa nós já vamos entrar no homem histórico, no ser humano histórico, e vamos trabalhar, entre outras passagens bíblicas, São João Paulo II, que faz uma exegese brilhante do Sermão da Montanha, que na verdade a gente às vezes olha, por exemplo, o Sermão da Montanha de Mateus 5, mas na verdade, se você for olhar mesmo, o Sermão da Montanha vai do capítulo 5 até o capítulo 7, né? São esses 3 capítulos. São João Paulo II, e utilizando outras passagens bíblicas também, vai nos levar agora no caminho do homem histórico, ou seja, nós seres humanos, como estamos hoje, vivendo no tempo e na história. Não temos mais as características originais que tínhamos, fomos, infelizmente, contaminados pelo pecado, mas também redimidos por Cristo. Então é esse percurso que a gente quer te convidar a caminhar junto com a gente a partir do próximo episódio, já entrando no 2º ciclo das catequeses de São João Paulo II, é Teologia do Corpo, Seed by Seed. Então, até a próxima.